Olá, sejam bem-vindos a mais um Grandes Julgamentos. Hoje vamos falar sobre a importação de remédios sem o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Você vai ver as sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal que discutiram a aplicação de pena alternativa à sanção mais grave, prevista pelo Código Penal para esse tipo de crime. O recurso extraordinário 979-962, com repercussão geral reconhecida, tema 1003, diz respeito à condenação de um homem por importação e venda irregular de um vasodilatador sem o registro da Anvisa. O juízo de primeira instância fixou a pena em 3 anos e 1 mês de reclusão, com base no crime de tráfico, previsto na Lei de Drogas, declarando a inconstitucionalidade da sanção de 10 a 15 anos de reclusão, que está prevista no artigo 273 do Código Penal. O artigo trata de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de medicamento, mas se estende à venda de medicamentos sem registro. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão, por entender que viola o princípio da proporcionalidade à fixação de pena elevada e idêntica para conduta completamente diferente das listadas no Código Penal. Tanto o Ministério Público Federal quanto o condenado recorreram ao STF, visando a anulação da decisão do TRF-4. Acompanhe a leitura do relatório pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação. Aqui trata-se de 2 recursos extraordinários, presidente. Um interposto pelo réu e outro pelo Ministério Público. Como Vossa Excelência observou, o que está em questão é um específico dispositivo do Código Penal. Em seguida, pelo Ministério Público Federal, falou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que alegou a desproporcionalidade da aplicação de penas vigentes no Código Penal. Inicio esta sustentação separando um primeiro tópico, que eu denomino da desproporcionalidade do preceito secundário. E assim, suscito de logo a questão da desproporcionalidade das penas estabelecidas na legislação como uma orientação do justo e que está no sentimento dos povos que desenvolveram o direito desde sempre. Na mesma linha, em nome da Defensoria Pública da União, como amigo da Corte, falou o defensor público federal Gustavo Zortea da Silva. Ele apontou desconexões entre a gravidade do delito e as penas impostas. E destacamos de início que estamos diante, sim, de uma desproporcionalidade da resposta punitiva do Estado em relação a essa conduta. Primeiro, por conta das penas, são bastante elevadas, 10 a 15 anos. Segundo, porque não se identificam quaisquer causas especiais de diminuição da pena que permitam, por exemplo, balizar essa sanção para um patamar menor do que o mínimo legal de 10 anos. Em seguida, o relator Luiz Roberto Barroso lembrou do caso das pílulas de farinha, cujas investigações descobriram muitos laboratórios clandestinos à época. O caso modificou o tipo penal do artigo em discussão, que para ele tem penas desproporcionais à infração cometida pelo réu. O ministro negou provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal e deu provimento parcial ao recurso do acusado. Penso que, no fundo, a questão é relativamente simples no diagnóstico de qual é o problema e que envolve alguma complexidade em relação a qual das alternativas de solução nós devemos nos filiar. Apenas relembrando, e o doutor Gustavo já mencionou, em 1998, com o objetivo de testar a eficácia de um novo equipamento, um grande laboratório produziu um lote de pílulas anticoncepcionais que não tinham os hormônios inibidores da ovulação e, portanto, o seu componente era tipicamente farinha. Esse lote de pílulas foi indevidamente comercializado e uma grande quantidade de mulheres engravidou quando elas não desejavam ter engravidado por falha desse produto. O caso ficou conhecido como o caso das pílulas de farinha. Esse episódio motivou uma investigação mais ampla, com grande exposição na mídia,
na qual se identificaram diversos laboratórios clandestinos que falsificavam as substâncias ativas de diversos outros medicamentos, os princípios ativos de diversos outros medicamentos. E a reação a esse comportamento delituoso levou à edição da lei que ficou conhecida como a Lei dos Remédios, a Lei 9677 de 1998, que basicamente modificou o tipo penal deste artigo que está aqui em discussão, o artigo 273, que na redação antiga cuidava da alteração de substância alimentícia ou medicinal e que até então esse fato era punido com 3 anos de reclusão e a nova lei passa a puni-lo com 10 a 15 anos de reclusão. O ministro Nunes Marques acompanhou o relator. Para ele, a pena também é desproporcional ao crime, que, no caso, foi equiparado a um crime hediondo. Passo a analisar o primeiro questionamento do eminente relator. 1. Se a combinação da pena em abstrato prevista para importação de medicamentos sem registro, tipificada no artigo 273, parágrafo 1b, inciso 1 do Código Penal, viola os princípios da proporcionalidade e da ofensividade. Desses termos, verifica que o réu foi condenado pelo crime descrito no parágrafo 1b1 do artigo 273 do Código Penal, que dispõe: está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em quaisquer das seguintes condições. 1. Sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. A pena combinada de reclusão de 10 a 15 anos e multa, sendo considerado ainda hediondo nos termos da Lei 9.695 de 98. Nesse caso, o inciso 1, parágrafo 1º-b do artigo 273 do Código Penal não classifica o crime como de perigo concreto, não guarda adequada relação com o bem juridicamente protegido e a saúde pública. O legislador considera crime punido com pena de reclusão de 10 a 15 anos, mais multa, e ainda considera como crime hediondo o fato de vender medicamento, cosmético ou saneante sem registro no órgão de vigilância sanitária, indiferentemente se o produto comercializado é inócuo ou nocivo à saúde pública, que é o fator configurador do tipo penal. O que se observa, no caso, é que o inciso 1 do parágrafo 1º-b descreve ilícito administrativo já previsto na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária, punido com advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento de registro e ou multa. Artigo 10, inciso 4. Constitui infração o ato de importar, vender, ceder medicamentos, insumos farmacêuticos, saneantes, cosméticos, sem registro do órgão sanitário competente. Ademais, a gravidade do fato para a saúde pública, a análise de suas circunstâncias, se calamitosas ou não à saúde, devem ser sopesadas na esfera administrativa. São, entretanto, as mesmas conduta e consequências despoticamente desprezadas pelo legislador penal, que sanciona com penas mais graves do que a do homicídio doloso a venda de remédio, saneante ou cosmético sem registro, independentemente de ter havido qualquer efeito negativo ou perigo à saúde pública. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta continuamos o julgamento que discutiu a aplicação de pena para quem importa medicamentos sem autorização da Anvisa. Eu volto já. Estamos de volta com grandes julgamentos. Hoje você acompanha a análise do recurso extraordinário 979-962, que discutiu a redução de pena para um homem condenado por importar medicamentos sem o registro da Anvisa. O tema, com repercussão geral reconhecida, vai subsidiar decisões de tribunais de todo o país. Abrindo a divergência, o ministro Alexandre de Moraes votou com base no que diz o inciso 39 do artigo 5º da Constituição, que prevê a garantia do princípio da reserva legal e da anterioridade. O ministro negou provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal e deu provimento ao recurso do réu. Desde já, pedindo todas as vênias à Sua Excelência, assim como ao ministro Nunes Marques, vou apresentar a divergência em relação à conclusão do eminente ministro relator.
Aqui são três as possibilidades no caso, como já antecipou e votou o eminente ministro relator. Divirjo por quê, presidente? Com todas as vênias ao eminente ministro relator. Divirjo com base no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que prevê uma das mais tradicionais e mais importantes garantias do sistema jurídico penal, não só brasileiro, mas do mundo todo, princípios da reserva legal e da anterioridade em matéria penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. O legislador constituinte, adotando o que há de garantia no ramo penal no mundo todo, o legislador constituinte tomou o cuidado de estabelecer a necessidade de prévia ou anterior cominação legal, tanto para o preceito primário quanto para o preceito secundário. O ministro Edson Fachin seguiu uma terceira vertente de entendimento, dando parcial provimento ao recurso do Ministério Público. E deu provimento ao recurso do réu, justificando que a saída do caso é sua absolvição, tendo em vista a desproporcionalidade da pena e das condutas que lhe foram atribuídas, pois o fato não evidenciou lesão a ninguém. Eu entendo que o tema não pode desconsiderar a jurisprudência firme deste Supremo Tribunal Federal sobre a proibição de combinação de leis, ainda que pela via indireta da declaração de inconstitucionalidade de um preceito secundário. Ir a esse ponto, como tentarei demonstrar em meu voto, é atuar para além daquilo que um juízo de limites e possibilidades se põe na atuação da prestação jurisdicional. Eis que entendo que o tema não é apenas de dogmática do processo penal, ainda que eu seja, para distinguir os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto, mas transcende essa dogmática relevantíssima para também ir no plano da hermenêutica constitucional a algo que foi suscitado pelo senhor Procurador-Geral da República na sustentação oral que fez, doutor Augusto Aras, que diz respeito à separação dos poderes. E, por isso, o que me leva a fazer esta reflexão, senhor presidente, é que a solução para o caso, diversamente do reconhecimento da inconstitucionalidade, está, em meu modo de ver, em outro caminho que absolve o réu, porque ambas as soluções até este momento trazidas mantêm a condenação do réu, não absolve o réu e, portanto, do ponto de vista da justiça para o caso concreto, também me parecem ambas carentes desse resultado, tendo em vista que a desproporcionalidade da pena não deve, no meu modo de ver, ser levada a efeito apenas quanto ao perigo em abstrato. Após o voto do ministro Edson Fachin, o julgamento foi suspenso e continuou na semana seguinte com o voto da vice-presidente da Casa, Rosa Weber, pela inconstitucionalidade do inciso 1 do dispositivo. Acompanho todavia, senhor presidente, no ponto, com a devida vênia, a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, dando ênfase ao princípio da legalidade estrita com a segurança jurídica que o anima. Nullum crime, nulla pena sine lege, vale dizer, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Atribuo, pois, aplico efeito, aspas, repristinatório, à declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário, para que se aplique a pena prevista na redação original do preceito, ainda que o preceito primário, à época, não previsse o tipo importação de medicamento não autorizado pela autoridade sanitária. A respeitável proposição de interpretação conforme ao texto legal
né, limitando-lhe a incidência, as hipóteses em que a conduta cause dano ou exponha a perigo do concreto de lesão o bem jurídico tutelado, que muito me cativou quando a ouvi, com a devida vênia, reveste de considerável complexidade a execução da tarefa de identificar e extrair do perfil de condutas a dimensão que produza dano ou perigo concreto, o que, de certa forma, foi aventado, inclusive, pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. Em seguida, o ministro Dias Toffoli, em um voto curto, seguiu a mesma posição do ministro Alexandre de Moraes. Rapidamente, senhor presidente, reconhecendo que o tema é um tema que levaria a grandes discussões teóricas, mas do ponto de vista da resolução para uma Corte Constitucional para orientar 18 mil juízes pelo país, eu fico com a posição das três já colocadas, pedindo vênia ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator, e ao ministro Luiz Edson Fachin, que também apresentou uma solução bastante engenhosa para acompanhar, assim como fez agora há pouco a ministra Rosa Weber, o ministro Alexandre de Moraes, na divergência por ele apresentada. Subscrevo o voto de Sua Excelência. Após o intervalo, você confere o desfecho desse julgamento. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Grandes Julgamentos. Vamos acompanhar agora o desfecho da sessão que discutiu a aplicação de pena alternativa à sanção mais grave prevista pelo Código Penal para a importação ou venda de medicamentos sem o registro da Anvisa. A ministra Carmen Lúcia votou de acordo com Rosa Weber. Ela também destacou desproporção na conduta do réu e a pena fixada. Passo as considerações no sentido de que já há um consenso, pelo menos nos votos até aqui apresentados, sobre a inconstitucionalidade do parágrafo 1º B do artigo 273 do Código Penal, considerando a desproporcionalidade desta norma secundária, a norma que fixa a sanção para um comportamento que advém de uma mudança legislativa que se deveu exatamente às circunstâncias decorrentes do que foi apreendido num determinado momento, no caso já como repetido desde a apresentação do voto do ministro relator, sobre uma circunstância que precisava de ser incriminada na visão do legislador e que o foi. Entretanto, parece-me que ficou claro que há uma desproporção entre a conduta tipificada como delito e a pena que foi fixada para esta conduta. Também me ponho de acordo, cumprimentando não apenas a forma com que foi apresentada essa desproporção, mas exatamente a inconstitucionalidade nela tida, até porque, como disse o ministro Barroso em seu brilhante voto, impede-se uma individualização, pelo menos no que é o mínimo de um comportamento que nem sempre acarretará, e neste ponto faço um realce ao voto do ministro Edson Fachin, sendo de perigo abstrato, nem sempre terá, primeiro, o mesmo efeito concreto, o mesmo dano, até porque pode ser que nem tenha dano concreto, e por isso a interpretação conforme por ele proposta. O ministro Ricardo Lewandowski não seguiu a tese fixada pela maioria, por entender que existem hipóteses em que a punição prevista no dispositivo é razoável ou proporcional ao delito. Eu vejo que a pena do artigo 273, parágrafo 1º, inciso 1b, que prevê uma sanção de 10 a 15 anos para o comportamento que tipifica, no caso concreto, e permita-me insistir, senhor presidente, no caso concreto, a mim me parece, como já foi assentado aqui, é manifestamente desproporcional e irrazoável. Ademais, ele atenta contra o princípio da individualização da pena, que é um dogma, um direito da nossa Constituição
cidadã. E, na verdade, esta empresa, do qual o recorrente era sócio, só não obteve o registro na Anvisa simplesmente porque não atualizou a autorização de funcionamento junto à Anvisa. O ministro Gilmar Mendes acompanhou integralmente o ministro Alexandre de Moraes, que em seu voto divergente falou sobre a desproporcionalidade da pena para a conduta tipificada no dispositivo, equiparável à punição de crimes hediondos. Eu vou ser breve, presidente, diante já da configuração feita nos votos e pedindo todas as vênias ao ministro Barroso e ao ministro Fachin, eu acompanho também a divergência encetada pelo ministro Alexandre de Moraes e acompanho também na tese fixada. Seguindo outra linha de entendimento, o decano, ministro Marco Aurélio, sugeriu anular a decisão do TRF4 e determinar a realização de outro julgamento na instância ordinária, declarando prejuízo do recurso interposto pelo réu. Conclusão de meu voto. Provejo o recurso do Ministério Público e anulo o acórdão tratado pelo 4º Regional e determino que outro julgamento ocorra, porque não vou julgar pela primeira vez em sede extraordinária. Outro julgamento ocorra na instância ordinária, no bom sentido, e declaro o prejuízo, assento, portanto, a constitucionalidade do 273, como está no Código Penal, parágrafo 1º-B. Outro julgamento ocorra e declaro, com isso, o prejuízo do recurso interposto pelo réu. O presidente da Corte, Luiz Fux, votou como a maioria pela inconstitucionalidade do inciso 1 do dispositivo. Para o ministro, a pena foi alta e faltou uma perícia para comprovar o dolo e impor uma condenação menos severa. Então, eu entendo que há casos e casos. E, efetivamente, essa pena fixada pelo legislador é verdade, ela é contemporânea à época da questão da pílula de farinha, que rompeu completamente, digamos assim, a programação de um casal com relação à constituição da sua família, pessoas que não tinham condições de formar uma família e que a mulher acabou engravidando exatamente iludida pela propaganda enganosa dessa pílula. Então, eu também entendo, a semelhança do ministro Fachin e do ministro Marco Aurélio, que o tipo é constitucional. E ele é constitucional porque acho que o judiciário, nesse momento, deve prestar uma deferência ao legislador. Ele fez essa opção legislativa. Só que, e aqui um argumento muito significativo do ministro Edson Fachin, só que, como a pena é tão grave, é preciso comprovar que a parte agiu com o dolo e a parte agiu com a finalidade de causar essa lesão ao bem jurídico protegido. E como é que se faria isso no juízo criminal? Através de uma perícia. Sucede que no Brasil há venda de medicamentos similares que são vendidos nas farmácias. Aqui apenas se trata de um medicamento que não está registrado na Anvisa, mas que não traz esse perículo que a que se refere ao artigo 273. E não houve essa prova que poderia ser feita através até de uma perícia para impor uma condenação tão severa. Por maioria, os ministros declararam inconstitucional a pena prevista para quem importa medicamentos sem o registro sanitário. O plenário declarou a punição desproporcional e ordenou a aplicação da penalidade prevista na redação original do dispositivo, de 1 a 3 anos, a esses casos. Com isso, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral. É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal com a redação dada pela Lei 9677 de 1998. Reclusão de 10 a 15 anos, a hipótese prevista no seu parágrafo 1º-B, inciso 1, que versa sobre a importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do artigo 273, na redação originária,
reclusão de 1 a 3 anos e multa. O Grandes Julgamentos de hoje fica por aqui. Assista ao nosso programa também pela internet, tvjustiça.jus.br. O nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Até a próxima!